A Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente agora conheceu a verdade e aceitou Jesus, verdadeiramente somos livres. Livres de quê? Livre do pecado, livre das coisas que praticávamos. Glória a Deus. Eu vou deixar uma passagem aqui que está em Gênesis capítulo 4 e vou ler aqui do versículo 4 até o 7, que diz assim a palavra do Senhor. No versículo 4 de Gênesis vai falar de Abel e Caim. Vou ler o 3 e diz assim: E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura, e deste agradou o Senhor a de Abel, de sua oferta. E ao passo de que Caim deu sua oferta e não se agradou o Senhor, irou-se, pois, de sobremaneira, que descaiu a Caim o teu semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? O versículo 7 diz assim: Se procederdes bem, não é certo que serás aceito. Mas se todavia procederdes maus, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O versículo 7 fala que se procederdes bem, Caim, não é certo que o Deus que está no céu aceite, porque Ele é Deus. E se nós continuarmos fazendo bem, o bem, o bem, o bem, para Deus é agradável, porque é o bem que estamos fazendo. Mas aqui Deus dá um conselho a Caim, que se ele fizer o bem diante de Deus, não é certo que serás aceito. Mas se procederes mal, eis que o pecado já estás à porta, e o teu desejo será contra ti. Mas o finalzinho diz: mas a ti cumpre dominá-lo. O poder de dominar o pecado, o controle de dominar o pecado está em nós. Nós temos esse poder de rejeitar o pecado. Jesus está jejuando 40 dias e 40 noites no deserto. Ao sair, chegou Satanás e atentou: se verdadeiramente é filho de Deus, transforme essas pedras em pão. E todo mundo já conhece a passagem, aleluia, de Jesus jejuando nos 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado pelo diabo. E Jesus mostrando que as bandejas que Satanás oferecia era rejeitada porque Deus era o Filho da verdade. E ele conhecia a verdade. E aí ele mostrou para nós nesse versículo, dizendo que a gente tem o poder de rejeitar, tem o poder de largar o pecado em seu lugar, porque o domínio está em nós. Temos o poder de dominar o pecado. Quer ver? Aleluia. Glórias a Deus. No livro de Coríntios, glórias a Deus, você vai abrir aí a sua Bíblia no livro de Coríntios e vai ver 1 Coríntios 10, que diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Todos lêem só esse versículo, só essa passagem. Mas eu quero apresentar a outra passagem, que é o mesmo contexto, mas com uma resposta diferente. É o capítulo 6, versículo 12 de 1 Coríntios, que diz assim: todas... Peço perdão porque a transmissão caiu. Eu vou voltar a ler aqui o versículo, capítulo 6, versículo 12, que é o versículo que fala do mesmo contexto, do livro de Coríntios, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aleluia. Glórias a Deus. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Glória a Deus. Como eu tinha lido no livro de Gênesis, o conselho de Deus a Caim, que para que ele procederdes bem, que não seria certo que serias aceito por Deus, mas era algo agradável, porque era bem o que Caim estava fazendo. Mas sobreveio uma ira tão grande que ele não acatou o dom e o conselho que Deus tinha dado para ele. Que ele tinha um domínio de dominar o pecado. Ele tinha um domínio de dominar a ira sobre o teu irmão. Quando ele foi para o campo, o objetivo certo, correto, era para Caim ajudar o seu irmão nas plantações, ajudar ele, pedir conselho a ele do que tinha que fazer. Mas ele não. Ele deu conselho, ele deu lugar, o teu coração, ao pecado. E o pecado dominou, tomou o controle. No capítulo 6, do versículo 12, do livro de Coríntios, eu quero passar que Paulo expressa que todas as coisas é lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo acatou o conselho que Deus tinha dado a Caim. Porque tudo que ele fizesse diante de Deus que seria bom, Deus não poderia receber todas as coisas boas que Paulo estava fazendo. Mas era bom aos olhos de Deus, né? E agradável. Mas ele fala que tudo ele podia fazer na face da terra. Mas ele fala que ele não deixa se dominar por nenhuma delas. Ou seja, se Satanás vinsse e oferecesse uma bandeja para ele, ele estava apto a rejeitar, assim como Jesus rejeitou. E nós que somos servos de Deus, temos que nos aprender a rejeitar a bandeja de Satanás. A última coisa que Satanás fez no deserto com Jesus foi oferecer o mundo e as suas riquezas, reinados, e ousou a pedir Jesus para se prostrar diante dele, que ele oferecia o mundo com as suas riquezas. E Jesus repreendeu, dizendo que ele tinha que servir, aleluia, o Deus Todo-Poderoso. Somente te cabe a servir, mesmo sabendo que ele estava condenado, apto a ser destruído e morto. Qual é a estratégia de Satanás? Oferecer as suas bandejas. E ele não vai oferecer qualquer coisa, ele vai oferecer coisas que é agradável aos seus olhos. Porque a Eva viu um fruto que era agradável aos olhos. O que nós temos que fazer? Pedir discernimento ao Espírito Santo, para que nós possamos repreender as bandejas de Satanás. Então nós que somos cristãos, estamos servindo a Deus, não vamos confundir as duas passagens que Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e nem me edificam. Porque sabemos que temos que fazer separação. Mas nós somos herdeiros do pecado, temos o pecado. Claro, o pecado está na nossa carne e nos nossos olhos. Porque para você pecar, você tem que ver o pecado. Então está diante dos nossos olhos e temos o poder de repreender o que é ruim diante dos nossos olhos. Deixa essa passagem aí, que Deus possa abençoar cada um em nome de Jesus, que viu esse vídeo. E peço perdão pela alguma falha, se eu tropecei no falar, mas Paulo também diz que se o varão não tropeçar nas palavras, esse varão é perfeito, né? É perfeito. Ele quis dizer que ele também tropeçava em palavra. E é lícito a gente tropeçar nas palavras. Não podemos trocar. Colocar algo que Deus, aleluia, não está falando. Tirar aquilo que Deus está dizendo, aleluia, que é para fazer. E a gente colocar dizendo que não é. Porque Deus é Deus. Ele está no controle. Ele está no comando. Nós somos seguidores, servo do Deus Altíssimo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que vocês possam rejeitar as bandejas que Satanás tem para oferecer. A cada dia ele está com a sua estratégia de querer levar, de querer tragar, de querer tirar a cada um que está na presença de Deus. E nós estamos aqui para servir um Deus
E que nós servimos em espírito e verdade, porque diz a palavra de Deus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se estamos livres, temos domínio. Se conhecemos a verdade, estamos no controle. Temos o controle de dominar. Amém? Que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus.